Você já parou para pensar onde Jesus esteve depois da sua morte e antes da sua ressurreição? Muitos acreditam que ele foi para o inferno. Alguns afirmam até mesmo que ele ficou 3 dias sofrendo lá. Mas outros defendem que ele foi diretamente para o Pai. A Bíblia oferece uma resposta muito clara para essa questão. Não é sem fundamento a ideia de que Jesus, depois da sua morte, foi para o inferno. Pedro diz que Cristo foi morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No mesmo livro também é dito, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Com base nesses versículos, muitos acreditam que Jesus foi ao inferno para pregar o evangelho aos pecadores presos ali, para que estes pudessem se arrepender e ser salvos. Mas esses versículos não são os únicos. Outro texto tem levado muitos a essa conclusão. Veja o que diz Efésios 4, 8 e 9. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Muitos entendem as partes mais baixas da terra como mais uma referência a Jesus ter ido ao inferno. Como esses textos são muito complicados, antes de continuarmos dando outras interpretações para eles, precisamos analisar o que o próprio Jesus disse que aconteceria com ele mesmo entre sua morte e ressurreição. Quando Cristo está na cruz entre 2 malfeitores, um deles blasfema contra Jesus, enquanto o outro demonstra arrependimento. Para este, Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso significa que depois da sua morte, o Espírito de Jesus foi para a presença do Pai, enquanto seu corpo permaneceu na terra. Ou seja, segundo o próprio Jesus, ele não teria uma estadia no inferno, ele iria diretamente para o céu. Continuando com o relato da crucificação, lemos as últimas palavras de Jesus antes da sua morte: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele usou a palavra grega tetelestai, uma palavra usada na linguagem comercial da época que indicava que o último pagamento já havia sido feito. Já que não havia pagamento a ser feito além daquele realizado na cruz, não havia necessidade de Jesus sofrer outro castigo. Portanto, quando alguém diz que Jesus ainda teve que ir para o inferno sofrer pelos nossos pecados, está dizendo que o sacrifício realizado por Jesus na cruz não foi suficiente. Agora, voltando para o Evangelho de Lucas, lemos: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Perceba novamente que Jesus sabia que iria diretamente para Deus, o Pai, e não para o inferno. Antes de continuarmos, eu preciso te falar sobre esse curso. Se você está cansado de ler a Bíblia e não conseguir entender o que o texto está falando, mas quer aprender a interpretar com facilidade qualquer versículo da palavra, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica, Gênesis Apocalipse. O link para adquirir está aqui na descrição. Agora, antes de analisarmos esses versículos mais complicados, precisamos observar o que o restante da Bíblia diz sobre a possibilidade de alguém ter uma segunda chance após a morte. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus ensina que não há uma segunda chance após a morte. O rico, em tormento no Hades, pede ajuda ao pai Abraão, mas é informado de que há um abismo intransponível entre os dois lados. Ao pedir que Lázaro volte à terra para alertar seus irmãos, Abraão responde que se eles não ouvem Moisés e os profetas, não serão convencidos nem por alguém que ressuscite dos mortos. Portanto, essa parábola demonstra que a oportunidade de arrependimento está limitada à vida terrena. Após a morte, não há como mudar de estado nem obter uma nova chance, porque as escolhas feitas em vida determinam o destino eterno. Além disso, Hebreus 9:27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse versículo é claro. Após a morte, não há oportunidade para arrependimento ou mudança de destino. Todos têm chance de se arrependerem com Deus somente em vida. Então, se não há segundas chances após a morte, o que esses versículos que dão a entender que Jesus foi ao inferno fazer alguma coisa pelos mortos significam? Começando por 1 Pedro 3, 18 e 19, nós precisamos responder à pergunta: que espíritos são estes? O verso 20 diz: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Pedro está se referindo às pessoas que viveram nos dias de Noé, quando a arca estava sendo construída. Eram aqueles que ouviram a mensagem de advertência, mas escolheram desobedecer a Deus. Por causa de sua rebeldia, morreram no dilúvio e agora são chamados de espíritos em prisão. Ou seja, eles não estão mais vivos como seres humanos, mas existem como espíritos aguardando o julgamento final. Portanto, Pedro está se referindo às pessoas da época de Noé que rejeitaram a palavra de Deus e agora estão em prisão espiritual, um estado de separação eterna de Deus. Agora, a maior dificuldade do texto é entender como Jesus poderia ter pregado para esses espíritos, já que eles morreram muitos séculos antes da encarnação de Cristo.
E é aqui que entra a crença de que a única maneira seria Jesus ir para o inferno para pregar para eles. Mas a explicação, de acordo com uma análise mais bíblica, é que Cristo pregou a essas pessoas quando elas ainda estavam vivas por meio de Noé. Veja o que diz o início da carta. Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então fica claro que Jesus pregou para essas pessoas, chamadas de espíritos em prisão, enquanto elas ainda estavam vivas, através da pregação de Noé. Pedro se refere a elas como espíritos em prisão, porque atualmente essas almas estão presas, aguardando o julgamento final. Isso não quer dizer que Jesus desceu ao inferno para pregar novamente a elas, oferecendo uma segunda chance, pois a Bíblia deixa claro que ninguém tem uma segunda oportunidade após a morte. Poderíamos resumir a solução assim: por meio do Espírito Santo, ele, Cristo, foi e pregou, por meio de Noé, aos espíritos agora em prisão, no Hades. Agora vamos falar sobre 1 Pedro 4:6 e entender quem são os mortos que Pedro menciona ali. À primeira vista, parece que o evangelho foi pregado para pessoas mortas e assim elas receberam uma segunda chance. Mas não é isso. Esses mortos, na verdade, são cristãos que já tinham falecido. Pessoas que, enquanto estavam vivas, ouviram o evangelho e o aceitaram, mas que quando Pedro escreve essa carta já estavam mortas. Pedro diz que eles foram julgados na carne segundo os homens, ou seja, morreram fisicamente como qualquer ser humano deve morrer. A preocupação sobre o destino desses cristãos era muito comum naquela época. Isso porque muitos na sociedade zombavam dos cristãos dizendo algo como: e daí? Eles morreram como todo mundo. Para onde essa fé levou eles? Mas Pedro quer deixar algo claro. O que parece ser uma derrota aos olhos humanos não reflete a realidade da perspectiva de Deus. Sim, eles morreram fisicamente, mas vivem no Espírito segundo Deus. Ou seja, há uma vida eterna aguardando esses que permaneceram fiéis a Cristo, mesmo que o mundo não enxergue isso agora. Ainda precisamos explicar o significado de Efésios 4, 8 e 9, que é um problema bem maior do que esses outros dois textos, já que ele parece ser claro que Jesus foi mesmo ao inferno. Mas não é bem assim. Quando a Bíblia fala que Cristo desceu às regiões inferiores da terra, não significa que ele foi ao inferno. Quando lemos esses versículos com essa ideia em mente, temos mesmo essa impressão. Porém, o que esse texto está dizendo é que Jesus desceu até este mundo, deixando o céu e se tornando humano. A descida aqui é uma referência à sua encarnação, ou seja, o momento em que Jesus se humilhou para viver como um de nós. Inclusive, essa ideia faz muito sentido quando a gente lê Filipenses 2, 5 ao 11. Paulo fala sobre a humilhação de Jesus, que foi até a morte na cruz, e como depois disso ele foi exaltado sobre todo poder e autoridade. Então, a descida de Cristo não é sobre ele ir para um lugar como o inferno, mas sim sobre o caminho de humildade que ele percorreu, desde o nascimento até a cruz. Então o que Efésios 4 está ensinando não é sobre uma viagem de Jesus ao inferno, mas sobre sua humilhação e depois a sua exaltação. Então, o que aconteceu depois da morte de Cristo? Os textos bíblicos mostram que Jesus passou por algo parecido com o que acontece com os crentes quando morrem. Seu corpo foi sepultado e permaneceu na terra, assim como o nosso será um dia, mas o espírito dele foi direto para a presença de Deus no céu. E é isso que vai acontecer conosco também. No domingo da ressurreição, o Espírito de Jesus voltou a se unir com seu corpo, e ele ressuscitou dos mortos. Da mesma forma, quando Jesus voltar, os crentes que morreram terão seus corpos e espíritos reunidos e viverão uma nova vida em corpos perfeitos. E essa é a esperança que temos, estar com Deus imediatamente após partirmos deste mundo. Até a próxima!